aqui, mas já estava esperta. Obrigada, Elozinha, isso mesmo. Então, vamos fazer as preces. Então, hoje, a prática desse trecho que a gente está estudando é uma prática de chamata sem sinais, no retiro original mesmo, no retiro do Dharmatolo, né? No vídeo 12, depois do intervalo. Então, tem uma discussãozinha aqui que a gente pode fazer. Então, a gente faz as preces, daí faz essa discussãozinha, daí faz uma prática. Beleza? Então, a gente faz uma prática daquele mesmo do retiro de 2016 mesmo. Tá bem alinhado também com o que com o retiro desse ano também. Beleza? Então, a gente faz as preces iniciais, então. Todo mundo tem o texto na mão aí para fazer as preces iniciais? Que eu posso... Darcy! Tudo bem, amor? Porque eu posso projetar também, se vocês não tiverem. Todo mundo tem? Tá fácil aí? Tá todo mundo? Eu não. Tô não? Quem falou tô não? Hugo. Qual texto você está perguntando? Das preces. Ah, sim. Mas peraí, deixa eu ver se eu cato aqui rapidinho. A minha tela está embaçada? Tá. Ou é o meu óculos? Não, é só a tela mesmo. Só a imagem tá meio embaçada. Estranho. Pegou a doença da câmera da Sônia. O que você fez, Sônia? Com a câmera, deve estar embaixo sujo. Eu não fiz nada, ele se curou sozinho. Eita, que louco, hein? Então vamos lá, vou desativar todo mundo de novo. E vou compartilhar a tela. Vamos lá, a gente faz a prece de refúgio, então, uma vez em tibetano, uma vez em português, uma vez em silêncio, para a gente sentir a prece, né? Depois bodhicitta e a gente segue. Namo lama deshe dupeku koncho songi ranjinla dangdang dodru senchenam chanchu adu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Semke droa kunduntu lama sangye druneni ganla gandu trinleki. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Peço para acumulação de méritos. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto.
Por favor, girem a roda do Dharma do Mantarayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Agen Yogi Nubjansam Pema Gisardum Pola Yamsen Chogi Nyodrubnye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampe Kor Kiki Jesuda Druke Jingue Lapti Sheksoso Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Dhyana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om. Agora a gente reza uma mala do mantra do Guru, imaginando que Guru Rinpoche está na nossa frente e que nós recebemos uma chuva de bênçãos de Guru Rinpoche à medida que nós entoamos o mantra. Om Ahum Vajra Pema Siddhi Om, Om 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 Ahum Vajra Pema Siddhi Om. E agora então nós recebemos as 4 iniciações. De uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, preenche todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Plantando a semente para a liberação Nirmanakaya. Eliminando todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba Om, uma sílaba Rom, de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purifica todos os obscurecimentos e ações negativas de fala, plantando semente para a liberação no Sambhogakaya.
de uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche. Parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração. Permeia todo o nosso ser, toda a nossa mente, cada aspecto da nossa mente. Purificando todos os obscurecimentos de mente. Plantando a semente para a liberação no Dharmakaya. E por fim, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes que penetram simultaneamente pelos nossos 3 pontos. Eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Plantando a semente para a realização do Svabhavakaya. Indivisibilidade dos 3 kayas. Agora Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça. Penetra pelo nosso canal central até o coração. E nós nos fundimos em corpo, fala e mente com Guru Rinpoche. Descanse por uns instantes nessa união com Guru Rinpoche. Nessa conexão com Guru Rinpoche. Agora se prepara para encerrar a prática. Como eu comentei, antes da gente fazer a prática então desta noite, a gente vai olhar o preâmbulo que o Lama fez dessa prática. Então tem a Sandra falando oi, o Hugo falando olá, a Lilian e a Ju falando boa noite e olá. Então o Lama comentou antes de a gente fazer essa prática, né, do vídeo 12, ele falou assim: é bom nos lembrarmos dessa sequência de sono profundo. Então ele explicou, né, a gente pulou essa parte porque ele vai voltar no próximo retiro, ele voltou nesse próximo retiro, na verdade, mas ele pede para a gente não esquecer essa sequência, né? Então, como que a gente, a partir do sono profundo, chega no que a gente está agora, e depois, quando a gente vai adormecer, como se volta para trás, né? No microcosmo, no macrocosmo, como é que quando a gente nasce, a gente sai desse sono profundo aí, quando a gente morre, a gente retorna para esse sono profundo, vamos dizer assim. Mas ele fala assim, é bom nos lembrarmos dessa sequência de sono profundo, né? Onde a gente está no substrato. Daí alguma estrutura kármica se move por baixo dessa, como se fosse um campo assim completamente equânime, assim, completamente simétrico, né? Mas alguma coisa se move ali e aí a gente toma consciência da consciência substrato surge, né? Daí surge uma atividade mental aflitiva que está relacionada a essa sensação mais interna, mais primitiva de eu. Surge um euzinho ali, uma atividade mental sutil, que começa a conceituar de forma sutil ainda, né, as aparências todas e o próprio eu, e por fim a atividade mental grosseira, por fim a atividade completa da mente conceitual que objetifica, subjetifica e reifica tudo. Então é bom a gente entender o que ele chama de objetificação, né? É como é que a gente pega um monte de aparências, né? Delimita aquilo, chama de objeto, né? Nomeia um objeto externo, independente do sujeito que está aqui, né? E aí a gente, além de a gente fazer esse processo de dualidade, a gente ainda reifica. A gente entende que aquele objeto tem uma existência independente do sujeito, né? Que no caso somos nós, né? Então esse é o samsara. De acordo com o Dzogchen, esse processo acontece toda vez
que nos movemos do sono profundo para o estado de vigília. Deixa eu só corrigir aqui. O processo reverso acontece como um efeito dominó voltando ao substrato. Isso acontece toda vez que nos movemos do estado de vigília até o sono profundo, né? Quando a gente dorme, isso é ao contrário que acontece, né? Esse é o microcosmo. Já o macrocosmo acontece quando somos concebidos no ventre de nossa mãe. A sequência nesse caso é substrato, ativação do karma de vidas passadas, consciência, substrato, até ativação completa, né? Quando morremos, acontece o processo inverso, da ativação total da mente conceitual que reifica, apego dualista, desativação do cérebro, tudo se simplifica e voltamos para o substrato. Isso é o chamado atingimento negro, a fase culminante do processo de morte. Normalmente, quando dormimos de forma não lúcida, esse processo acontece. Só não estamos conscientes dele porque a mente vai ficando cada vez mais velada pela sonolência, né? Então, junto com esse processo de reverso, assim, né, da vigília para o sono profundo, junto com isso, a mente vai ficando sonolenta. Então, a gente vai perdendo a lucidez do processo, né? E é assim que a gente normalmente dorme. As pessoas, em sua maioria, que morrem de forma não lúcida, enquanto perdem suas mentes, simplesmente apagam. Essa próxima prática será de chamata sem sinais, a consciência da consciência. Será bem simples. Faremos como o do John Limpa, que praticou depois de receber as instruções diretas da Dakini, aquela que colocou, né, as sementes no espelho e tal, e a seguir meditou simplesmente repousando na luminosidade e cognoscência de sua consciência, sem focar em nenhum objeto, nem de aparência e nem mental. Quando você repousa nessa simplicidade, é claro que você recolhe sua consciência das objetificações, né, complexas do mundo à sua volta e das subjetificações, como eu estou meditando com foco na minha mente, né? A gente recolhe a consciência desse eu e desses outros, né? Você se recolhe de ambas para a total simplicidade. Recolhe-se da diversidade das aparências, tanto dos sentidos físicos, quanto dos pensamentos e memórias, não se interessando por nada disso. Recolhe-se da atividade mental grosseira, que é a maneira conceitual de diferenciar as aparências. Já que você não está trazendo sua atenção para todas essas aparências diversas, você se recolhe também na atividade mental sutil. E à medida que se aprofunda nessa prática, mesmo os klishta-manas, ou atividades mentais aflitivas, também se recolhem na consciência substrato. Nesse ponto, você atinge shamatha. Essa é uma preparação perfeita para aprender a cair no sono totalmente consciente e permanecer consciente e lúcido no sono profundo. Também é a preparação perfeita para morrer consciente, para se aproximar do atingimento negro com lucidez, que é quando a consciência submerge completamente no substrato, né? Esse é o atingimento negro que se fala na morte. Quando chegamos a esse ponto com lucidez, tanto durante o sono profundo quanto na morte, repousando na consciência substrato, surgem a bem-aventurança, a luminosidade e a não conceitualidade. Assim, vemos como, a partir da consciência substrato, o samsara se desenrola como um tapete. E nessa simples prática de shamatha, nós reenrolamos para a consciência substrato. Os sintomas da fixação dualista e da reificação passam porque essa ativação está dormente. É uma descoberta fascinante e profunda. Quando não estamos ativando o samsara, chegando conscientemente à base do samsara, que é a consciência substrato, temos a bem-aventurança, mas ainda não demos um passo sequer no sentido do caminho da liberação. Se cortarmos a raiz do samsara, do apego dualista, há uma outra dimensão de bem-aventurança, que surge a partir do conhecimento da realidade como ela é, o que é diferente de apenas tornar dormente o apego dualista. Então, quando a gente atinge shamatha, que a gente está repousando na consciência substrato, a gente ainda tem um grau de mente dualista, né? Que só vai ser cortada quando a gente atingir Rekpa. Beleza? Vamos fazer a prática? Então, eu vou... Só uma coisa, qual que é a diferença de objetificar e reificar? Então, objetificar, o Lama falou para mim assim, uma vez numa entrevista. Porque, às vezes, quando a gente está... Não nessa prática, né? Porque nessa prática a gente não está se interessando pelas aparências da mente. Mas uma vez eu estava perguntando para ele sobre a prática de shamatha com foco na mente, né? Que você está prestando atenção nas aparências, né? Mas você não pode
mergulhar nela, você não pode reificar, né? E é uma coisa sutil, assim, você se engajar com o que surgir na sua mente, mas sem reificar, né? Então, perguntei exatamente isso. Exatamente isso. Qual que é o ponto, assim, entre só identificar alguma coisa como um objeto, no caso é objetificar, né? Identificar como um objeto e reificar, né? Que é tornar aquilo muito denso, muito concreto, muito independente de mim, né? Então ele falou que assim, quando você está fazendo chamata com foco na mente, que não é essa prática que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer consciência da consciência. Mas quando a gente está fazendo chamata com foco na mente e surge uma aparência de alguém, por exemplo, a gente pode, ele fala assim, toca levemente assim aquilo, tal pessoa, por exemplo, né? Se for o caso, não precisa nem nomear, obviamente, né? Mas reconhece assim, mas não tal pessoa que eu adoro, que eu odeio, que não sei o que, entendeu? Isso é reificar, né? Quando ele vai falar, hoje ou na semana que vem, no trecho de hoje, ou que se não der tempo na semana que vem, ele vai falar bastante sobre reificação e aflições mentais. É bem, bem interessante. Mas quando a gente reifica, a gente perde o contato com a coisa em si, né? Que é dependente da nossa visão, né? Que surge na coemergência. A reificação não considera nada disso. Ela vê uma coisa lá fora, independente da gente, né? Beleza? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela agora do... Peraí. Antes, eu preciso abrir aqui o negócio. Fechar o e-mail. Pronto, então, eu vou compartilhar a tela do próprio vídeo do retiro, tá? Com áudio. Vou tirar o som do computador. Agora encontre uma postura confortável que já vai começar a prática mesmo. As usual, settle body, speech, and mind in the natural state, and for a short time, calm and soothe the conceptual mind with mindfulness of breathing from the stillness of your own awareness resting in its own place. Então, novamente, nós começamos estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais. E para acalmar a mente conceitual, nós vamos praticar chamata com foco na respiração, atenção plena à respiração, a partir da quietude da consciência, por alguns instantes.
Now softly let your eyes be open, E suavemente abra os olhos, at least partially. ao menos parcialmente. They don't have to be wide open. Não precisa ser completamente aberto. Soften the eyes, let all the muscles around the eyes be soft and relaxed. Solte os olhos, deixe os músculos ao redor dos olhos completamente relaxados. Evenly rest your awareness in the space in front of you without focusing on any object. Deixe a consciência repousar uniformemente à sua frente, sem focar qualquer objeto. And rest for a little while without doing anything at all, without meditating on anything, without focusing on anything. E repouse por alguns instantes, sem focar qualquer coisa, sem fazer coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest your awareness in the present moment, Simplesmente repouse a sua consciência no momento presente, in stillness, em quietude, without being drawn outwards to any appearances. sem ser arrastado externamente por nenhuma aparência, And without grasping onto or identifying with any subjective mental processes, such as thoughts, desires, and so on. e sem se fixar ou se identificar com qualquer aspecto subjetivo, como emoções, desejos, intenções. Simply sustain a mindful presence in the present moment. Apenas sustente uma presença atenta no momento presente, Being aware without doing anything. estando consciente, sem fazer coisa alguma. And when your awareness is not caught up and fixated on any objects or appearances, E quando a sua consciência não está capturada ou fixada a nenhum objeto ou aparência, you may become increasingly and more vividly aware of the unmediated experience of being aware. pode acontecer de você ficar cada vez mais vividamente consciente da experiência de estar consciente, sem qualquer mediação. The experience of clarity, the experience of being wide awake, A experiência de clareza, de estar completamente acordado, of experiencing, experienciando, and also the experience of knowing. e também a experiência de saber, Or cognizance. cognoscência. So simply rest in that experience of clarity and cognizance, the two salient features of consciousness itself. Então apenas repouse na clareza, na luminosidade e na cognoscência da própria consciência.
Sensory appearances come and go. Let them come and go without deliberately giving any attention to them. As aparências sensoriais vêm e vão. Deixe que elas venham e vão, sem dar qualquer atenção a elas. Activities of the mind, of appearances, subjective mental processes, come and go. As atividades da mente, subjetivas e objetivas, vêm e vão. Do not be carried away by them. Não se deixe levar por elas. Do not try to terminate them. Não tente acabar com elas. Let them be. Deixe que elas sejam como são. Let them come, let them go. Deixe que elas venham e vão. But remain still, awareness resting in its own nature. Deixe a consciência quietamente repousando em sua própria natureza. And let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Amores, queria que vocês fizessem um teste para mim. Eu queria saber como é que é a história do meu microfone e do som compartilhado, sabe? Então, ó, eu vou desativar o meu microfone e vocês veem se vocês continuam escutando o retiro lá, tá bom? Ó, vou desativar meu microfone. So this shamatha practice is the ultimate shamatha retreat. Então, essa prática de shamatha é Então, vocês ouviram o Alan Watts falando, né? Beleza. Ai, desculpa, é que eu só aprendendo devagar essas coisinhas. Tava sem som que horas, Darcy? Tava sem som? No começo da prática, teve uma hora que desapareceu o som, mas depois voltou. Foi isso para todo mundo? No comecinho só, Gê. No comecinho. Foi. O que será, gente? Teve uns lapsos também durante. Pode ser sua internet. A minha internet? Mas não acontece durante transmissão, só na... Foi muito pouquinho, eu acho. Foi bem pouco tempo. Pouquinho. Bom. I'm sorry. Mas... Ah, que pena. É que pra Mas mim, não atrapalhou, não. Deu pra fazer. eu tô Não ouvindo. atrapalhou nada, Gê. Não atrapalhou nada, deu pra Foi fazer. só no comecinho, bem pouquinho. Foi na introdução e aí não afetou muito, não. Tá. Bom, sabe, eu queria só comentar uma coisa da minha experiência dessa prática aí. Teve muito tempo que eu ficava achando que essa experiência de consciência da consciência, ela era alguma coisa da mente, sabe? E, assim, alguma coisa que eu ia descobrir. Putz, não sei se eu consigo explicar, mas na experiência mental, como se eu tivesse. Como se fosse alguma coisa que eu fosse identificar. Como se eu pudesse identificar durante a prática de shamatha com foco na mente, por exemplo. Que uma hora eu ia descobrir a consciência ali dentro, né? Mas aí não é uma coisa anterior, né, a tudo, a toda a experiência. Teve uma explicação do Alan Watts que eu achei que me ajudou muito, que foi assim, que normalmente a consciência da consciência, ela está implícita, né? Como quando a gente está consciente de alguma coisa, da minha garrafa que você não levou embora, Patrícia, da minha garrafa, por exemplo, né? A gente está consciente da garrafa explicitamente, né? Daí a consciência da consciência fica implícita. É como se a gente não prestasse atenção nisso, no fato de estar consciente, né? Daí, nessa prática, o que a gente está tentando fazer é deixar a consciência da consciência explícita, né? Sem prestar atenção em nenhum outro objeto. Então, a gente precisa identificar essa experiência de estar consciente e repousar ali só. Implícita. Quando a gente está explicitamente consciente de alguma coisa... talvez tenha falado o contrário, é isso? Quando a gente está explicitamente consciente da garrafa, a gente está implicitamente consciente de estar consciente. O que a gente precisa fazer na prática é deixar a consciência da consciência explícita. Era isso que eu queria falar. Né? Então, a gente precisaria identificar a experiência de clareza, assim, de estar acordada, né? E cognoscente, quer dizer, eu estou acordada e eu sei o que está acontecendo, né? Embora eu não esteja focando a atenção em nada, mas eu tô consciente, né? Eu poderia estar focando em qualquer coisa e reconheceria, né? Então, tem um aspecto de cognoscência, mas tem um aspecto que está além das aparências. Inclusive permeando as aparências, mas se a gente fizer isso, acho que a gente se atrapalha. Eu me atrapalho, pelo menos. Não sei vocês, mas eu me atrapalho. Mas a consciência está... Quer ver? Quando vocês conseguem identificar uma coisa que estava presente sempre na nossa vida, sempre, desde que a gente era criança.
alguma coisa que está sempre presente, qualquer experiência que a gente tem está sempre presente, assim. Esse estado de estar acordada, que é, puta, que é tão na nossa cara que eu acho que a gente não percebe. É aí que a gente precisa repousar, né? Mas é mega sutil. Então ela fala, não, repousa aí, mas deixa a respiração ali, meio na mão, assim, meio boinha, né? De boia, assim, para você não se perder demais. Porque é muito sutil, né? Mas eu acho essa prática, assim, surreal, assim. Eu acho ela... E daí, se a gente repousar suficientemente nessa experiência, a gente vai atingir shamatha, né? Simplesmente, a gente vai atingir shamatha. E vai... E se bobear, escorrega para Rigpa também, né? Porque é só um filminho que tem depois. Um véuzinho, assim, que tem depois. Mas como a gente, assim, no rally rola, né, do dia a dia, tipo, a gente para fazer essa prática, pode ser difícil, né? Ela seria mais, a gente precisaria mesmo de um retiro, assim, para poder aprofundar, um retiro de silêncio, né, para poder aprofundar essas práticas, né? Rogê, eu tenho uma dificuldade grande com os olhos abertos, porque as aparências visuais, elas são muito fortes para mim. Então, ainda que eu deixe pousar os olhos, sempre existe um campo visual muito forte e que chama a minha atenção, me desviando. Então, assim, em vez de eu repousar e não focar, existe uma focalização sutil. E não sei se é necessário obrigatoriamente ficar com os olhos abertos, mas com os olhos fechados é muito mais tranquilo. Então, mas para mim. Aberto. Tem uma explicação assim sutil, né? Não é só tem uma razão sutil de a Kandro. A gente teve no retiro com a Kandro esse fim de semana de boa, né? E a Kandro falou assim, tem uma coemergência entre a luminosidade externa e interna. Isso é uma explicação que eu nunca tinha escutado. A Lomosi nunca falou isso, né? Mas ela falou isso. Então a gente acha que tem que, embora a gente não entenda, seja difícil, acho que a gente tem que respeitar essa instrução de qualquer jeito, sabe? O que você pode fazer é apagar a luz, usar o mind, como chama mesmo? Mindfold. Usar esses subterfúgios, assim. Ou ir soltando mesmo, Darcy. Desencana do campo visual. Desencana que ele te atrai. Desencana. Essa seria a medida mais... né? Agora, se tem uma coisa se movendo no campo visual, aí é realmente muito difícil, né? Mas a gente desencana por outras razões do campo visual. Quando a gente está muito distraído com alguma coisa, a gente desencana do campo visual. Né? Então, sei lá, seria o caso de tentar. Mas você pode também diminuir a luz para ficar menos atraente, assim, sabe? Mas eu acho que a instrução é muito... Todo mundo fala da mesma instrução. Eu acho que essa prática é importante demais. Eu vou ter que fazer isso. Tem que enfrentar isso aí. Eu acho, amore. Porque meus olhos me perturbam o tempo todo da prática. Então, mas não conta mais essa história para você mesmo. Brincana, até da história. Você não Valeu. Vamos seguir, assim. Então, ele vai comentar um pouquinho. Ele fala, essa prática que fizemos agora é o retiro absoluto de shamatha, né? É um recolhimento de todas as aparências manifestas e objetos do samsara, chegando à base do próprio samsara, que é o substrato, né? Então, a gente só tinha que tomar um cuidado para quando ele fala recolhe, para a gente ter a sensação que a gente faz assim, ó, e se tranca dentro de alguma coisa que é a consciência, que não é verdade, né? Então, é um recolhe no sentido de não dirigir para esses lugares, para os objetos, né? Mas é aberto, né? Não é fechado. Então, se você recebeu e integrou as instruções de apontamento da natureza da mente, você chega à base do samsara. E se você atravessa, você está, então, em uma expedição rumo à lucidez prístina, à base do ser, à base da realidade. Mas voltamos, então, a essa análise de Vipassana no texto sobre a natureza da designação e imputação
imputação conceitual. Só para a gente lembrar, a gente estava no seguinte ponto, né? A gente está lá no desmoronando lá, fazendo ruir, não é ruir a palavra, fazendo colapsar a caverna das aparências, né? A gente tá chegando nesse ponto. Então, primeiro ele falou, busca a fonte dos nomes. A gente estava lá, no busca a fonte dos nomes. Agora ele vai entrar, daqui a pouco ele vai entrar no segundo ponto dessa parte de Vipassana, que é destrua o apego à permanência das coisas. Mas a gente está no busca a fonte dos nomes ainda, né? Então ele vai falar assim, não, ainda está discutindo ainda. Então, nós iniciamos do centro, abordagem clássica no budismo que diz que o centro da nossa mandala é o eu para cada um de nós, né? E sobre que base você está designando esse senso de eu sou, isso, aquilo. Ele dá exemplos de partes do corpo. Em cada caso, notamos que as partes do corpo ou processos mentais sobre os quais imputamos a noção de eu nunca são eu. Exemplo, seu rosto. Você diz, eu estou bonito, eu estou feio. Com base no que você está falando eu? Né? Com base no rosto. Então, a gente precisa lembrar dessa história da base de designação. Né? Quando eu olho no espelho e falo, eu estou tão feia hoje, com base no que eu estou designando eu estou feia? Né? Então, no rosto, né? A gente está usando o rosto como base de designação do eu. Aí, se a gente investigar o rosto, o rosto não é eu, não sei o quê. Tudo que a gente usar de base de designação nunca vai ser igual, ou nunca vai ser o que a gente está querendo designar, de verdade, né? E nem muito menos inteiramente. Mas ele agora prossegue nessa trajetória. Então, continue a expor o erro. Expor o erro é uma estratégia mesmo de investigação. Então, você continua falando, eu tô feia, mas quem? Né? E você continua expondo o erro cognitivo, assim, né? De compreensão. Sendo que o erro é pensar que aquilo que você designa e a base sobre a qual você imputa essa designação são a mesma coisa. Puta vida, eu vivo comendo umas palavrinhas quando eu corrijo o texto original. São a mesma coisa. Tá clara essa parada da base de designação aí? E do objeto designado? Sim ou não? Quem não? Jean, repete a última frase que você falou. A última frase que eu falei? Agora, falei o seguinte, que está no texto, né? Em cada um, então continua a expor o erro, sendo que o erro é pensar que aquilo que você designa e a base sobre a qual você imputa essa designação são a mesma coisa. Então, vamos pegar minha famosa garrafa. Então, eu falo assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a minha garrafa, né? O que vocês estão vendo da minha garrafa? Vocês estão vendo uma imagem, né? Da minha garrafa. Na tela, inclusive, né? Que não é nem a minha garrafa ainda por cima, né? Mas é a imagem na tela. Aí pode ser que vocês olhem na tela, assim, no computador e falem assim, olha a garrafa da Giane, né? Com base no que você está dizendo, você está apontando a minha garrafa? Com base numa imagem que surge no seu computador, né? Mas vamos supor que você estivesse aqui do meu lado. E falasse assim, olha, Hugo, olha minha garrafa aqui. Ainda assim, você estaria falando, essa é a garrafa da Giane com base numa imagem da garrafa, né? Então, a base de designação da minha garrafa é uma imagem da minha garrafa. A imagem da garrafa, hoje eu tô atacada de calor. Vocês vão desculpar, mas eu vou ficar me abanando muito tempo aqui. Porque hoje além de estar 30 graus agora aqui em São Paulo, né, tem aquele calor filha, né? Tem o calor mãe, que é o calor da rua, assim, tem o calor filha. Então, a imagem da garrafa, ela nunca vai ser igual à garrafa. Então, a base de designação... A Kátia falou assim, por causa da garrafa da G, a gente ainda vai atingir a iluminação. Essa garrafa vai pautar já. Vai virar um objeto de prática. Que engraçado, é mesmo? Mas é isso, né? A imagem da garrafa, muito menos a imagem do seu computador, que você vê no seu computador, nunca vai ser igual à minha garrafa, né? A imagem da garrafa e a minha garrafa, elas não são a mesma coisa. Isso com tudo.
Então, esse é o erro que ele está falando. Continua a expor o erro, sendo que o erro é pensar que aquilo que você designa, no caso, a minha garrafa, e a base sobre a qual você imputa essa designação, ou seja, a imagem da minha garrafa, são a mesma coisa. É isso que ele está dizendo, né? Esse é o erro. Então, assim, falar que a imagem do meu rosto sou eu, não sou eu, é a imagem do meu rosto. A voz de alguém, a minha voz, não sou eu, é a minha voz, mas a gente usa esses atributos dos objetos para designar os objetos. Mas nenhum dos atributos, nenhuma base que a gente usar nunca vai ser igual ao objeto. Isso é super importante, porque é a base de... É por isso que a gente fala que o objeto é vazio. Porque nada que a gente apontar vai ser... Nunca a gente vai conseguir apontar alguma coisa que seja verdadeiramente o objeto. Porque verdadeiramente o objeto não existe. Independente das aparências. Logo, se não existe dependente das aparências, e as aparências só surgem dentro da mandala de cada um, né? Nada existe independente da nossa consciência. Então é tudo vazio. Por isso que ele insiste tanto nessa história aqui. Que parece óbvio, né, quando a gente fala da garrafa. Mas não parece tão óbvio assim quando a gente pensa em alguém que a gente está muito bravo, com quem a gente esteja muito bravo. Né? Surge aquela imagem daquela pessoa, e aquela imagem é a pessoa. Aliás, é uma pessoa que a gente quer matar, inclusive. Né? Mas ele vai falar isso daqui a pouco, sobre essa reificação aí. Então, continue a expor o erro, sendo que o erro é pensar que aquilo que você designa e a base sobre a qual você imputa essa designação são a mesma coisa, buscando também por cada um dos nomes específicos, de cabeça, pés, braços, juntas e assim por diante. Você pode notar isso em cada caso. Então, primeiro, o que ele estava fazendo? Ele estava falando assim, olha, uma pessoa, ela não é a cabeça, embora você possa usar a cabeça para designar a pessoa, mas essa cabeça nunca vai ser a pessoa. Aí, isso ele fez, né, o corpo, assim, com cada parte do corpo. Agora você pega a parte do corpo e faz a mesma coisa. Até que chega, sei lá onde, na célula. E vai ser a mesma coisa. Então não adianta. Não importa, quanto mais fundo a gente for, a gente nunca acha o que a gente está querendo designar. A essência daquilo que a gente está querendo designar, porque ela não existe, né? Então você pode notar isso em cada caso. Por exemplo, quando olho para o rosto na cabeça, o rosto não é a cabeça. Sem contar com o fato de que quando eu olho para a aparência desse rosto que surge na minha mente, eu imputo a designação cabeça da Jeane, no caso ali, né? Então, como um tsunami, começamos com o eu e a seguir o corpo, as partes do corpo, e continuamos no processo de análise. Com respeito ao modo de investigação de todas as formas de estabelecimento de nomes e convenções no ambiente externo, fora do seu corpo, por exemplo, examinando o nome casa, garrafa, em termos das áreas internas, externas, superiores, inferiores, do barro e pedras com as quais foram feitas e assim por diante, ela desaparece por si mesma. Quando a gente pega qualquer coisa, a bendita da garrafa, e vai investigando, ó, tem a face interna da garrafa, tem esta face de trás da garrafa, tem a base da garrafa, tem a tampa da garrafa. Onde quer que a gente olhe, a gente nunca encontra a garrafa, né? A gente encontra partes da garrafa, que nunca são a garrafa. Então é isso, ela desaparece. Né? Aquilo que a gente está buscando, não acha. Portanto, quando designamos a casa, por um lado internamente, então, agora ele vai falar uma coisa que parece complicada, mas não é. Ele está falando o seguinte. Tem dois aspectos aí. Tem um aspecto interno, né? Que é a questão da aparência propriamente, né? Então, quando a gente vê uma casa, a gente está vendo uma aparência da casa que se forma na nossa mente, né? Uma imagem mental da casa, uma imagem da casa que se forma na nossa mente, né? Então, isso internamente. Externamente, é toda essa análise que ele está fazendo. A casa não é a porta, não é a janela, mas isso externamente. A gente poderia fazer essa análise desse jeito, né? Externamente. Mas a gente também poderia fazer internamente. Tudo que a gente já fez antes, né? A coisa das aparências, da base de designação, não sei o que lá. Tudo que a gente vê e concebe, a gente só concebe por meio de aparências que se formam para a nossa mente. Nossa, minha caixinha de... Jesus! Minha caixinha de som tava tendo um treco aqui. Tava piscando, feito uma louca, coitada, que ela ia estourar.
Então tem essa forma de a gente investigar internamente, por meio da história das aparências, né, que a gente discutiu antes ali, coisa da cor. Então a cor não está no objeto externamente, não está no fóton que atravessa, não está na nossa retina, não está no nosso cérebro, é qualia, né? É um aspecto, é uma formação mental, né? Mas que a gente acha que está no objeto lá fora, não está. Então isso ele está falando que é um tipo de análise interna, né? Então, portanto, quando designamos a casa, por um lado, internamente, nós designamos a casa com base em uma aparência que surge na nossa própria mente. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o que ele está focando é que mesmo quando você olha para as partes da casa, você nunca vê a casa como um todo. Você vê a frente, o interior e fala, ali está a casa. Mas seja lá o que quer que você esteja apontando, usando cada um dos termos, nunca é a casa. É uma parte da casa. Mas a parte não é o todo. Então, esse aspecto é mais grosseiro, é até mais fácil de entender, né? Da mesma forma, quando trazemos uma pessoa à mente, sobre o que você está pensando? Ele fala assim, por exemplo, seu irmão. Falou para mim, justo para mim, do meu irmão. Seu irmão. O que vem à mente quando você fala? Porque eu falo tanto do meu irmão para ele também, coitado, porque ele já fala do meu irmão. Por exemplo, seu irmão. O que vem à mente quando você fala? Pensa no seu irmão. Vamos fazer, cada um faz experiência com qualquer pessoa, se não tiver um irmão. Né? Se você tiver um irmão, faz com o irmão. Se não tiver, faz qualquer coisa, qualquer pessoa. O meu irmão. Mas quando você aponta o seu irmão, quando seu irmão vem na sua mente, o que vem na sua mente? Pode ser que seja o rosto dele, ou a voz dele, ou a atividade dele. Mas não é o seu irmão. Isso parece óbvio, mas a gente se enrosca no Sansara por causa disso. Essa coisa que quando a gente está aqui fazendo o estudo parece muito óbvio, né? Quando a gente sai daqui não parece tão óbvio. Portanto, quando você examina a base sobre a qual você imputa um pensamento ou um rótulo, aquilo some. Não é o meu irmão, não é uma casa, não sou eu. Isso desaparece. Aí ele deu um exercício para a gente fazer entre as sessões, lá no retiro. Nas próximas 2 horas, que a gente pode fazer, quando a gente quiser, nas próximas 2 horas entre as sessões, quando estivermos pensando constantemente em nós, nosso corpo, as pessoas, ambiente, investigue. No momento em que você rotula algo, o que é que está sendo rotulado? Você pode descobrir que aquilo nunca é equivalente ao que você está nomeando. A base de designação nunca é um objeto externo, que já era aquilo. A base de designação do eu nunca foi alguém que já era o eu. Mas estamos literalmente imputando os objetos lá fora e alguém aqui dentro. Não há nada que já estava lá fora ou que já estava aqui dentro, só esperando para tomar um nome. Eles não têm existência inerente, são vazios de natureza inerente, independentemente daquilo que projetamos sobre ele. Quando você ganha verdadeiro insight sobre isso, não apenas como um exercício do intelecto, você começa a desempoderar as circunstâncias externas, que é a real questão a ser examinada. Por que minha prática é continuamente destruída pelos eventos que surgem? Porque estou dando poder a eles. É assim que você desempodera esses eventos. Então, no mínimo, né, se a gente for pensar no efeito que esse tipo de insight real, né, não só intelectual, mas real pode ter, a nossa prática vai ser menos perturbada, nossa prática formal. E se a gente não reificar mesmo as coisas, né, a nossa qualidade, a nossa experiência emocional e tudo vai ser muito mais tranquila, né? O que vocês acham, amores? Ontem eu usei essa abordagem ou alguma coisa parecida assistindo o Coringa. Primeiro que... Spoiler, eu ainda não assisti. Não, sem spoiler. Primeiro que eu me coloquei numa posição de estar vendo a mente do diretor, do cara que escreveu. Segundo, que na medida que ia acontecendo as coisas, bom, enfim, saí do cinema com uma forte empatia com o Coringa e vontade de pegar ele no colo. Então, mas é quando eu comecei a meio que rir aqui, porque, assim, quando a gente estuda na psicologia, né,
o bebezinho, no quarto mês acontece um negócio que é justamente isso que a gente vai desconstruir agora e que eu fiquei pensando, como assim, né? Porque os bebês, né, tem aquela questão do foco, então só localizam partes, né, não formam o todo. Lá pro terceiro, quarto mês, quando começa aqueles sorrisinhos, né, é justamente porque ele começou a identificar uma face que é uma constância, né? E essa face vai ser a mãe, né, vai ser o cuidador, então ele começa a sorrir para a mãe fica super alegre, né? As mães, né? Tá sorrindo para mim, tá sorrindo para qualquer coisa que tenha duas bolinhas e uma boquinha, né? Mas não, é para a mãe e tal, e a gente super fala que né? Mas assim. E aí, de repente, é justamente isso. Essas partes viram um todo e esse todo vira a mãe. A mãe, muito real, muito concreto. E agora a gente vai desconstruir algo que é fundamental para a nossa sanidade, né? Porque se a gente não faz esse sorriso aos 4 meses, a gente não estaria aqui. Exatamente. Para desconstruir isso. Engraçado, né? Que agora essa face não é mais a mãe, essa face é uma face, é uma parte, é uma aparência, né? É. Doido esse negócio de menina. Assim. É muito doido. É isso. Até porque a gente celebra, né? Se a gente for pensar, é isso, a gente celebra quando uma criança nasce e tudo mais. Mas ela teve um renascimento no Sansara. Ela voltou pro Sansara. Uhum. Né? Maravilhoso, no reino humano, espetacular, porque ela tem a chance de sair de Sansara por fim, né? Usando essas circunstâncias e tudo mais. Mas é um renascimento no Sansara, né? É isso mesmo. A gente vai se construir. A gente se constrói de muitas formas que depois a gente tem que destruir, né? A gente se constrói. Eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo, claro, você vai super celebrar, mas eu fiquei imaginando agora, talvez para budistas, um ritual de passagem, assim, né? O momento que a criança reconhece essa face que vira um eu, é ao mesmo tempo ela aprendeu momento que quase com os momentos que começam os problemas, assim, que ritualiza os problemas. Ela tá desenrolando o Sansara, assim, né? Isso, e nos lembrando que a gente desenrola isso todo o tempo. É uma viagem. Mas a gente nunca vê esse processo acontecendo, né? A gente precisa reenrolar o Sansara, né? Mas é muito... Nesse caso aí, que ela está falando da mãe, deve ter um complicador maior, porque você ainda tem o cheiro da mãe, você ainda tem a voz da mãe, o gosto da mãe, tudo isso misturado com essa aparência das bolinhas, não? Ué, mas é isso pra tudo, né? Quando a gente se apaixona, não é isso? Tem o cheiro do cara, no meu caso, o cheiro do cara, o gosto do cara, a voz do cara, tudo junto, uma bola maravilhosa. É a mesma coisa, né? A gente pega todas essas... É isso mesmo, objetificar é isso. A gente pega todas as aparências juntas, né? E aí acha que aquilo tá separado. Essa que é toda maluquice. Acha que aquilo tá... que sempre esteve ali. Que existe independente da gente. Quando o Lama fala que cada um tá no centro da sua própria mandala, significa isso, que as aparências todas elas surgem para nós, na dependência da nossa mente, né? E surge também, claro que a gente compartilha muitas coisas, né? Mas surge na mente de cada um de nós, assim. Não tem nada que tá lá esperando ser nomeado. Ele vai falar uma coisa super engraçada. Ele fala que a nossa mente conceitual, mais pra frente, ele vai falar assim, que a nossa mente conceitual é como uma forminha que corta cookie, sabe? Sabe aquelas forminhas que, putz, eu uso para fazer os negócios da iniciação lá. Como uma dessas forminhas, assim. Ela vai lá e corta. Então, ela recorta, né? A nossa mente conceitual, ela recorta do mundo das experiências, assim, uma coisa e aquilo vira um objeto, né? Mas aí o Alonso fala assim, não tem... Ele tem uma discussão super legal, que horas que uma coisa passa a existir, né? Mas ele fala assim, quando a gente vai lá e corta um cookie, né? Não tem uma hora que não existe um momento em que o cookie fala assim, oi, eu sou um cookie. Não existe isso. É a gente que nomeia, é a gente que recortou o cookie e deu o nome de cookie, né? Não existe uma coisa antes de que a nossa mente conceitual faça esse trabalho, né? Só que tudo muito automático. Como disse a Ju, a gente, treina faz tempo pra fazer isso. E ainda bem que a gente aprendeu a fazer isso, né?
Senão a gente estava perdido, a gente não funcionava, né, como seres humanos. Fala aí, Ká. Então, eu tava vendo, justamente assim, essa coisa, falou da mãe, né, das pessoas, os seres vivos, para mim, é o que pega, assim, é complicado. Na verdade, nesse último retiro também ficou um pouco assim, ainda tô ouvindo de novo já, mas que ele fala das moléculas, né, não, mas tem ali as moléculas, aí aquilo parece que tá lá fora, né, mas o que mais pega para mim são os seres vivos, né, porque eles estão acontecendo, assim, estão acontecendo enquanto eu não tô vendo, né? Eles estão, cada um tá na sua mandala, fazendo suas coisas lá. Eles estão acontecendo. Tem uma sensação de, não, ele existe independente, né? Eles existem independentes, mas não da forma como eles aparecem para você, né? Uhum. A forma como cada ser surge para você, não existe de forma independente de você. Cada um tem lá na sua vida fazendo as coisas, e para cada ser com quem os seres esses se relacionam, eles surgem de uma maneira, né? Uhum. Então, o ponto que eu acho que a gente se enrosca é assim, não é que os seres não existem, não é que a minha garrafa, essa bendita, não existe. Ela não existe, independente da minha mente, da mente de cada um de nós aqui. Mas ela existe, né? Convencionalmente lá, ela existe. Não é que a gente fala, quando eu fechar o olho, a garrafa desaparece. Não é, obviamente que não é isso. Os seres humanos, os seres todos, muito menos, né? Mas o que eu acho mais legal dessa investigação toda é assim, essa busca da fonte dos nomes, exatamente esse primeiro item aqui. Aquilo que a gente chama de Kátia, né? Onde que está aquilo que a gente chama... Onde que está a Kátia essencialmente? Que independeria da imagem que eu vejo sua, do som da sua voz, da lembrança que eu tenho de você. Uhum. Onde existe essa Kátia independente disso tudo? Né? Que qualquer um veria do mesmo jeito, que não muda nunca. Existe essa Kátia? Que não muda nunca, que todo mundo vê do mesmo jeito, que essencialmente a Kátia Vajra existe? A Kátia Vajra? Não existe a Kátia Vajra, né? É esse o ponto. Existem muitas versões da Kátia. Para cada um de nós aqui, existe uma versão da Kátia, né? E todas elas só existem na nossa mente. Por mais que você exista, tenha sua vida, faça suas coisas, a versão de cada um de nós, de você, só existe na nossa mente, dependente da nossa mente. E o problema é que a gente, especialmente com as pessoas, eu acho que é o maior drama todo, é o maior drama, porque a gente se relaciona com as versões que a gente tem das pessoas mesmo, achando que elas são as pessoas. Ó, ontem a gente estava no retiro lá, a Patrícia, quem mais que estava aqui, que estava no retiro ontem? Acho que só eu e a Paty, né? A gente estava no retiro ontem e foi uma pessoa que trabalha com cuidados paliativos falar sobre uma moça que trabalha com demência, né? Com pessoas com Alzheimer e tudo mais. Ela fala assim, ela falou uma frase muito... Ela começou a falar já assim, falou assim, olha, uma pessoa com demência, ela está lá. Ela está lá. Só que a gente não consegue se relacionar mais com essa pessoa que está lá, né? A gente se relaciona com a pessoa que a gente tem na nossa memória, que tinha um papel na nossa vida, que tinha tem uma história, a gente se relaciona com essa pessoa, que não é mais aquela pessoa que está lá. Aí, esse caso é claro, né? É muito claro, porque a pessoa é, às vezes, radicalmente diferente da pessoa com quem a gente teve toda uma história de vida, eventualmente, né? Sim. Mas essa mesma coisa está acontecendo o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro mudando, mas a gente se relaciona sempre com versões das pessoas, né? Nunca com as pessoas em si. Porque com a pessoa em si não teria como. Mas o problema é que a gente congela as versões, além de tudo. A gente nem deixa que novas versões surjam o tempo todo, né? A gente congela a versão, se relaciona com aquela versão. Aí e a pessoa tá lá mudando, né? O tempo inteiro, o tempo todo. A mente da pessoa tá mudando, a vida da pessoa tá mudando, o corpo da pessoa tá mudando. Uma bela hora a gente resolve checar aquela versão. Ou alguma coisa acontece que não bate. Fala, nossa, como você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Como você mudou. Oh, não te reconheço mais. Óbvio. Né? Não era nem para reconhecer mesmo, né? Porque aquela pessoa que tá cada segundo surgindo na nossa frente nunca existiu.
Ela está surgindo naquele instante. Isso que é o drama, eu acho, que a gente congela tudo, né? E daí sofre, daí se apega, daí... Gê. Oi, fala o quê? Fala, Tê. Posso falar? Uma dúvida. Quando do John Limpa, ele teve a visão, né, do Vajra, nascido do lago, e toda aquela circunstância, ele viu com a visão prístina. Então, nessa condição, não haveria mais enganos, ou seja, nós, de fato, estaríamos vendo as coisas como realmente são, ou seja, os objetos que surgem, eles são puros, não é isso? E não haveria mais esse engano por parte de quem vê. Isso. E todos teriam a mesma percepção nessa condição? Essa é a pergunta. Eu acho que sim, né? Todos veriam a natureza da realidade como ela é, né? Como eles dizem, né? Mas ainda assim, os Budas, eles percebem o engano nosso, né? Eles sabem como a gente vê também a realidade. Então, eles têm essa dupla visão da realidade, né? A realidade como ela é, né? E a realidade como ela parece ser, né? A realidade convencional, eles também têm essa visão. Portanto, eles entendem que a gente sofre, eles entendem que a gente está, né, enganado, eles entendem tudo isso também. Mas só para te falar uma coisa, quando o John Limpa atingiu a iluminação propriamente, né? Aí sim ele via a natureza como a realidade como ela é. Mas não foi foi todo um processo, né? Nesse texto ele narra todo um processo que não é tudo ou nada, né? Então quando ele recebeu a instrução da mulher lá que colocou a semente mostrada no espelho e tudo mais, ele atingiu Rigpa. Ele teve uma realização de Rigpa. E ele descansou lá por um tempo. Só que aparecia o leão rugindo na selva, ele surtava. Aí o Doji Dorolo apareceu, mandou aquele rum-rum pra ele. E, né, as coisas melhoraram muito, né? Depois aquilo foi só, a partir do rum-rum, foi só a caverna das aparências desmoronando, né? Como se ele tivesse tirado o cimento de todas as construções, assim, tudo aquilo, né, tudo despencando ali. Mas foi um processo, não foi um tudo ou nada, né? Algumas coisas ainda karmicamente ainda surgia aquele karma de reificar, né? Algumas coisas mais reificava o eu, reificava o leão lá, mas ele já tinha muito mais clareza, né? De outras circunstâncias, assim, né? Gê? Oi, Daniel. Oi, Daniel. Fala, querido. Sobre aquilo que a Kátia estava falando, de ser mais difícil a gente ver a ausência de existência inerente dos seres em relação aos objetos, porque eles são o centro da mandala deles também. Talvez o que a gente faça para causar essa estranheza que a gente está vendo a coisa sempre da nossa perspectiva. Bom, eles são independentes da minha, eles estão fazendo a confusão deles independente da minha confusão. Uhum. Então, mas quando eles estão fazendo essa confusão da perspectiva deles, apesar de ser independente da minha, eles estão fazendo o mesmo processo. Uhum. A perspectiva deles não é independente da perspectiva deles. Uhum. É independente da minha, mas ela acontece pelo mesmo processo. Por isso ele continua sendo ausente, não tendo existência inerente, independente de ser ou não dependente da minha própria perspectiva. Uhum. Ele não tem existência inerente a partir da perspectiva dele, que é independente da minha. Às vezes se comunica em parte, em algum tipo de relação, mas se eu nunca vi ele, ele nunca me viu, nem isso tem em comum. Mas não muda o fato de que da perspectiva dele, o processo é o mesmo. Ele está gerando aquilo, aquela noção de eu e dando realidade concreta para ela, onde não existe, da mesma forma que não existe na minha. Acho que a semana que vem a gente vai discutir bastante isso, porque o Lama vai falar que apesar de as coisas não existirem, porque a gente está passando assim a gente está olhando assim, como é que as coisas não existem, né? Então elas não existem de forma independente, né? Mas como é que elas existem? Porque elas existem, né, também. Elas têm
eficácia causal, quer dizer, o outro, embora ele esteja lá na mandala dele, no centro da mandala dele, lá, ele toca a gente, né? Ele interfere na nossa vida, na nossa forma de ver as coisas e tal. Então existe de uma certa maneira, né? Como é que elas existem? Né? É super legal. Então, acho que vai ser no próximo, talvez na próxima semana mesmo, a gente já vai chegar nesse ponto aí. Só para adiantar um pouquinho, o Lama Santen explica como as coisas existem por meio ele e todos os outros, né? Por meio da originação interdependente. Nem sempre é muito fácil da gente entender, mas é a forma como elas existem, né? É uma das formas de explicar como elas existem. É aí que ele vai chegar, exatamente. Então tá, Posso fazer um comentário? Voltando um pouquinho, quando você fala do John Limpa e ele contando da menina, dessa coisa toda. Eu sempre tento assumir uma perspectiva, uma posição de que ele está contando essa história para a gente de um lugar onde não existe a mente, o intelecto, as palavras, elas não têm sentido nenhum, porque ela é transmental, ela é transpessoal. Então, o que ele está fazendo? Ele está encontrando um meio hábil de tentar explicar para a gente, passinho a passinho, carregando pela mão. Porque senão eu reifico a historinha. Eu acho que a menina apareceu mesmo e que as coisas aconteceram do jeito que o Lama está contando. Não, a menina apareceu mesmo, pro do John Limpa. Dentro da mandala do John Limpa. Ela apareceu. Não, tá bom. Então, aconteceu, né? Então, tá bom, mas o fato de ter aparecido ou não ter aparecido não é relevante em função do que está acontecendo, do que ele quer que eu compreenda. Ele não quer, assim, na minha perspectiva, a meu ver, ele não quer que eu fique pensando se a menina existe ou não, porque ela não existe mesmo. Acho que não. Inerentemente. Ela não existe. Mas ele não está inventando uma história só para ensinar, dar ensinamento para gente. Esse texto é autobiográfico. Ele está narrando as experiências dele mesmo, as experiências dele. Nada de existência inerente, né, óbvio. Mas ele está narrando as experiências dele. Ele teve um encontro com Yesh Sogyal, que era essa mulher, né, que o Lama Wallace fala que talvez fosse Yesh Sogyal. Ele teve esse encontro. Então, Yesh Sogyal se manifestou para ele. Mas, inerentemente, não, né? Se manifestou para ele naquela circunstância, deu ensinamento para ele. Da mesma forma que a gente está agora se manifestando. Não, da mesma forma não. Mas como as pessoas se manifestam, né? De uma forma talvez igualmente não inerente, né? Mas olha, pessoal, eu acho que a gente não tem nem ideia de quanto que a gente avança quando a gente... o quanto a gente tem avançado estudando esses textos, sabe? É muito incrível a gente poder discutir isso, né? Esse assunto, assim. Agora a sugestão dele lá no retiro foi essa, né? Quando você apontar qualquer coisa, não precisa ser complicada, qualquer coisa, assim, né? Isso é muito louco, porque aí a gente vê que a gente está dentro de uma caverna de aparências, realmente, né? Então, tudo que a gente levantar da cadeira por um tempo, só para a gente não se cansar muito, por um tempo, a gente se levanta da cadeira e fala, olha, o Alan Wallace, por exemplo, eu estou olhando aqui um porta-retrato que a Paty me deu, né? Aí eu falo assim, vamos aumentar a coisa só para vocês verem aqui, que bonita que é essa foto. Eu falo assim, olha o Alan Wallace! Aqui que eu tô, onde que eu tô vendo o Alan Wallace? Eu tô vendo uma foto do Alan Wallace, que não é o Alan Wallace. Então ele tá falando só pra gente fazer esse tipo de investigação, né? Aí a gente vai vendo que a gente tá nesse mundo mágico, assim, de aparência, que você fala assim, Alan Wallace! Aí meu coração não sei o quê. Aí ai, olha aquele ladrão nojento. Então a gente tá nesse mundo de aparências, né? Que vão tocando a gente, assim. Mas tudo que a gente usa, né, para designar nunca é a coisa em si. Esse é o exercício desse ponto aqui, né? A gente não está lidando com objetos reais, né? Está lidando com aparências e que a gente nomeia, objetifica, reifica e estamos aqui no Sansarão. Por isso que nós estamos aqui no Sansarão, pessoal. E a nossa garrafa aqui vai nos levar à iluminação.
Ai, ai, deixa eu fechar aqui pra gente fazer a dedication. Então, vamos lá. Para esse longa vida ao lama. Então. Tempa tu andor je chanchen dang gel kansan pe makarai tenzin ke busha pe tempa dan se trimida shindu selvaje ta kodrola jampe charchen a que o Sandra ne mantenho tzikan alan wola si chedrapa e que bushem puta entenho ti zalinti dan que panucho sugir teni tabur sel zepa Lopon ke ki tse trin Getro contar velam sutri pade. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alamolas, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gyawadi Nirduda Kadyan Lama Drupyuni Drowa Chikyamalupa Dei Salago Parasho. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o lama de Dhyana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Amorzinhos, só falar uma coisa rapidamente sobre a campanha. Então, eu recebi um monte de respostas lá do formulário, né? E eu vou deixar uma data assim até o dia 15 de novembro, que é sei lá, próxima sexta-feira, né? No dia 15 de novembro, para fechar mesmo. Enquanto isso, eu vou mandando uns e-mails de confirmação, só para ver se é o valor mesmo que vocês querem contribuir, né, por tanto tempo, passar o número da conta. E daí, no dia 25, eu vou mandar um e-mail de lembrança para o depósito acontecer, e no dia 30 eu vou pagar. Então, precisa ter uma coordenação, assim, né? Para a conta não sair errada aí, né? Para nada acontecer de errado nesse fluxo de dinheiros aí. Mas eu já passei uma prévia para sangue. Eu acho que a gente vai, até agora, assim, a gente tem uns $1.100, vou dizer, por mês, né? Então, são mais 14 mil reais, né? Talvez. 14 mil dólares, né? Que vai ser duplicado, que dá 28, então tá lindo já, né? Tá muito lindo já. Mas até o dia 15 eu deixo aberto. Eu vou ainda recebendo, tá? Então, se alguém que está ouvindo aqui ainda ou vai ouvir depois o vídeo, quiser ainda participar, dá tempo. Sempre vai dar tempo, né? A gente só tá fazendo uma onda, assim, né? Mas vai sempre dar tempo também, de todo mundo pular para dentro. Tá bom? A gente tem até hoje 156 pessoas participando, só por meu intermédio. Fora pessoas que participaram direto lá, doando direto para o Santa Bárbara, né? Então, contando as pessoas que doaram diretamente, pessoas que estão participando do curso de 8 versos e as pessoas que entraram agora no formulário. Então, a gente tem mais de 150 pessoas participando.
Que é mais lindo do que o dinheiro todo, né? Mais lindo é um monte de gente junta, assim, pulando para dentro. Tá bom, amorzinhos? Então, beijãozão. Beijo todo mundo. Bem. Beijo, obrigado. Beijo pra Tchau, todo mundo. Obrigada, gente. Até. Boa noite. Tchau, gente.